E aí, irmãos e irmãs do Batatinha Comics, início do ano e a gente já vai voltar a falar de Hellboy com os vídeos aí do Mignolaverse, porque tem muito quadrinho do Mignolaverse para falar, então tem que dar uma acelerada aí nessa série. Vai sair um vídeo brevemente mostrando os quadrinhos do Mignolaverse que ainda não saíram aqui no Brasil. Eu tô esperando chegar um só para completar a coleção, pelo menos ficar em dia com o que tá saindo lá fora. Mas hoje a gente vai falar do volume 3 das edições históricas, que é O Caixão Acorrentado e Outras Histórias. Esse volume, ele marca a primeira coletânea de histórias curtas do Hellboy. Volume 1 a gente teve o Semente da Destruição, volume 2 foi o Despertar do Demônio, e agora a gente tem a primeira coletânea de histórias curtas. Algumas dessas histórias foram lançadas entre o volume 1 e o volume 2. Mas como eu quis fazer os vídeos por volume para facilitar a minha organização e tudo mais, seria muito difícil fazer por história. Aqui tem por história, né, quando foi lançada ou pela ordem cronológica, então fica meio ruim de quebrar esses volumes. Então eu vou falar do volume como um todo. Tem histórias muito legais aqui. Isso aqui é eu diria que é um blueprint, assim, né? Uma planta do que o Mignola vai seguir para todas as histórias curtas do Hellboy em seguida. E esse volume já tem muitas informações importantes até mesmo sobre a origem do Hellboy, avança um pouco a mitologia do Hellboy, e a gente vai ver isso mais a fundo porque eu vou trocar aí a visualização para a gente olhar cada história que tem aqui nesse volume. Bom, a edição em si, ela é igual às outras da edição histórica, então ela é capa dura. Ela é um projeto gráfico feito pela Mythos, não existe uma edição histórica dessa forma aqui nos Estados Unidos pela Dark Horse, então foi inventado pela Mythos. É isso, ó. Capa dura, bem resistente. Tem hot stamp aqui, que até hoje, eu tenho isso aqui há séculos, até hoje não saiu. Então, olha, muito bem feito. Muito bem feito mesmo. Aqui também tem, ó. Até hoje isso não saiu. Vamos ver aqui. A disposição das histórias. Como sempre tem um glossário muito bem feito. Na época esse editor, o Fernando Bertacchini aqui, Bertacchini, não sei exatamente como que fala, ele fazia isso aqui, olha, muito caprichado. Eu gosto bastante do trabalho dele, né? Eu não sei, nunca mais ouvi falar dele. Não sei se ele ainda está na Mythos, eu acho que não. Mas essas edições históricas para mim são bem importantes por causa disso. Ó, todas as histórias, elas têm uma introdução escrita pelo Mike Mignola, mais uma nota do editor quando cabe, né? Então a gente tem aqui primeiro O Cadáver, uma história desenhada pelo Mignola. Todas elas, na verdade, são desenhadas pelo Mignola. A gente ainda está numa era aqui do Hellboy em que o Mignola não havia aberto a criação dele assim para outros autores, né? Isso vai acontecer em breve, e se eu não me engano com o Richard Corben. Richard Corben eu acho que é o primeiro a desenhar uma história do Hellboy que não seja o próprio criador dele, o Mike Mignola. Essa história, O Cadáver, ela é uma história que, de certa forma, ela foi um pouco adaptada no último filme do Hellboy, que mostra uns duendes que trocam bebês por umas criaturas que ficam disfarçadas desses bebês, enquanto eles pegam os bebês para criar, porque essa raça de duendes, ela não procria. Então eles roubam bebês humanos para criar. Esse bebê humano, ele acaba se tornando a Alice, que é uma personagem que volta bem lá pra frente do universo do Hellboy, já adulta, porque essa história aqui se passa em 1959, e isso aqui foi um pouco adaptado no filme. Essa personagem Alice aparece naquele filme de 2019, aqui não presta muito não. Uma história divertida, legal, não é assim das minhas favoritas. A arte, como sempre, é sensacional, eu gosto muito da arte do Mignola. O Gruagrak, eu nem sei direito como que pronuncia o nome desse cara aqui, Gruagrak, uma coisa assim. Ele aparece no filme também, ele tá aqui, ó. Lá no filme ele serve a rainha Nimue, que vai aparecer também mais pra frente nas histórias. Por algum motivo, o filme decidiu adaptar o encadernado A Morte de Hellboy, ou coisas daquele encadernado, não exatamente ele inteiro. O que é uma decisão meio estranha para ser o primeiro filme, né, de uma nova cronologia do Hellboy. Aqui a gente tem o Botas de Ferro, que não é bem uma história, é basicamente uma cena de ação e ele acaba já. É legalzinho. Baba Yaga é uma história muito boa, que dá bastante contexto
sobre a aparição da Baba Yaga no volume 2, que foi o Despertar do Demônio. Lá ela aparece sem um olho, querendo vingança do Hellboy, e aqui a gente descobre como que o Hellboy tirou esse olho dela. Aí aqui a próxima história vai ser essa Natal Subterrâneo, que é vencedora do Prêmio Eisner. Tem 2 histórias vencedoras do Prêmio Eisner nesse encadernado. Essa história do Baba Yaga é bem legal, porque traz uma mitologia bem rica lá da Europa Oriental, e coisas bem interessantes que eu particularmente, quase tudo que é trazido de folclore, mitologia, dessas áreas mais fora assim da nossa realidade, né? Tudo isso eu não conhecia, então eu acabei conhecendo bastante coisa aqui pelas histórias do Mignola, e o que ajuda muito é aquele glossário que eu mostrei lá no início. Esse glossário aqui é muito bom mesmo. Eu não sei se isso aqui tem no ônibus, tá? Eu nunca folhei aquele ônibus, não sei o que tem dentro dele. Mas esse glossário aqui que tem na edição histórica é maravilhoso. Tem umas coisinhas assim muito divertidas aqui, por exemplo, a Baba Yaga vai toda noite num cemitério contar o dedo dos defuntos. Achei isso bem divertido. E aí que mostra como ela perdeu um olho, não vou mostrar muito spoiler. Natal Subterrâneo. É uma história meio Alice no País das Maravilhas, só que dentro do universo do Hellboy, né? Conta a história de uma menina que seguiu um rato para um buraco e foi parar num outro lugar. Ó, essa menina aqui, essa princesa, digamos assim. E é uma história bonitinha, eu gostei. Também não é das minhas favoritas. O Caixão Acorrentado e Os Lobos de Santo Agostinho, para mim, são as melhores histórias desse encadernado aqui. De fato, elas são o ouro desse encadernado. Caixão Acorrentado é uma história que vai ter bastante sobre a mitologia do Hellboy. Já vai trazer pra gente algumas dicas de onde ele veio. A gente sabe que ele veio do inferno, né? Mas quem ele é, quem é a mãe dele, quem é o pai dele, tudo isso a gente já vê aqui, até com participação do Abe. O Abe tá lendo uma carta do Hellboy, onde o Hellboy tá narrando a história que ele tá contando aqui, né? E essa história se passa já nos tempos, digamos assim, atuais. Enquanto a maioria das outras aqui se passam em flashbacks, né? Tipo 1964, essas outras aqui 1959, essa aqui eu acho que... Aqui ó, 1961... Então são histórias, a maioria são flashbacks, né, histórias do passado. Essa daqui não, essa daqui se passa no presente e narra bastante, como eu falei, sobre a mitologia do próprio Hellboy e da própria série. Várias coisas que são introduzidas aqui vão ser exploradas no futuro, inclusive esse personagem aqui, que aqui ele não é nem nomeado. Os Lobos de Santo Agostinho, uma história muito boa. Elas passam em 94, logo após a primeira história do Hellboy. Então aqui também é no tempo presente, digamos assim, e ela ainda tem, se vocês prestarem atenção aqui, ó, ela tem as páginas pretas e uma colorização um pouco diferente, porque ela ainda estava seguindo aqueles moldes da primeira história do Hellboy, que é a única que tem a única história comprida, digamos assim, que tem essa página toda preta, e não com fundo branco como são essas aqui, ó. Então aqui ela ainda tem esse visual bem semelhante, as cores dela não são feitas pelo Dave Stewart, até dá pra ver aqui aqui ó. As cores são pelo James Sinclair. O Dave Stewart, ele é o colorista, daqui pra frente mais ou menos, ele é o colorista de todo o universo Hellboy praticamente. São raras as exceções onde ele não colore, ele colore quase tudo. E ele cria uma identidade visual muito interessante, tanto que essa história parece um pouco diferente das outras. Porém, talvez a melhor desenhada desse encadernado aqui, na minha opinião. Eu gosto muito da arte sombria dela. E o Mignola fala ali nessa introdução, nessa breve introdução aqui, que ele queria justamente fazer uma história sobre lobisomens. Ele queria desenhar lobisomens. E dá pra entender por que ele queria fazer isso. Porque os lobisomens aqui são muito bem desenhados. Muito foda. Olha só. Isso aqui... Cara, isso aqui eu achei demais. O lobisomem rasgando a própria pele e abrindo inteiro para se revelar na sua forma de lobisomem. Vou até aproximar um pouco aqui para ver os detalhes dessa arte aqui, que eu acho demais. Foi o destaque em questão de arte, foi o destaque da edição Os Lobos de Santo Agostinho. E também é uma história interessante. Bastante porradaria entre o Hellboy e lobisomens. Essa história aqui é muito boa, Quase um Deus. Isso aqui é uma continuação do segundo volume, do Despertar do Demônio. Se vocês lembrarem, lá no segundo volume, a Liz Sherman, ela encontra esse
esse homúnculo aqui, uma espécie de golem criado por alquimia. E ela dá uma dedada ali no peito dele, aqui como a gente pode ver, ó. Ela dá uma dedada lá, e esse bicho, ele acorda. Ele estava lá basicamente morto, ele é trazido à vida. Só que aqui a gente descobre que isso fez com que a Liz fique doente. E ela tá morrendo. Eles não sabem como, não sabem porquê, mas ela tá morrendo. E ao longo da história a gente descobre que o que ela colocou ali naquele golem, naquele homúnculo, que é o Roger, foi meio que a essência da vida dela, aquele poder de fogo dela, né? Ela é uma enfim, um X-Men. Ela cria fogo. E aquele poder ela meio que passou pro Roger e deu vida a ele. Ele fugiu no final da história do Despertar do Demônio. E aqui a gente vê uma continuação. É literalmente uma continuação daquela história. O Hellboy tá indo atrás do Roger porque ele acha que o Roger pode ter a chave para a cura da Liz. É bem Frankenstein essa história aqui. O Roger ele é tratado, ele se trata como um monstro de Frankenstein. Ele não entende por que ele tem vida, ele não entende nem por que ele merece vida, porque ele não é um ser humano. E ele encontra um semelhante a ele, que revela para ele que na verdade é um irmão. Esse cara aqui. Esse outro homúnculo revela que ele foi criado muito antes do Roger, ele não tem assim a qualidade, ele não é tão bem feito quanto o Roger é, mas ele foi criado muito tempo antes e agora ele quer se unir ao Roger para construir uma versão gigantesca deles dois e, enfim, causar o caos. Aí aqui, ó, passar um pouquinho mais para frente, a arte como sempre sensacional, né? Se você gosta da arte do Mignola, qualquer volume desses vai ser muito agradável de ler. E aqui a gente vê o Colosso, ó. Ele cria esse Colosso da mesma forma que ele é criado, esse irmão do Roger, eu não lembro o nome dele, não sei se fala aqui o nome dele. E o Frankenstein, tô até me confundindo aqui, ó. Engraçado que isso aqui foi criado muito antes do Mignola resolver colocar o próprio Frankenstein, monstro de Frankenstein, dentro da história. E o Roger aqui, ele age como o monstro de Frankenstein, mas eventualmente o próprio monstro de Frankenstein, da Mary Shelley, é introduzido na história do universo do Mignola. A gente vai chegar lá num vídeo futuro. E aqui eles se juntam para enfrentar esse monstro, o Roger e o Hellboy, e acaba a história com eles tendo a resposta para o que acontece com a Liz aqui. O Roger faz o que a Liz fez com ele, só que, ao contrário, salva a vida da Liz. Isso aqui vai retornar, não é o fim dessa história, tanto do Roger quanto da Liz, porque o Roger passa os poderes de volta para Liz e fica caído aqui e acaba a história. A impressão que dá é que ela ia morrer porque passou os poderes para ele, e agora ele vai morrer porque passou os poderes para ela. Mas a gente vai ter uma continuação disso aqui. O Roger, ele se torna um dos meus personagens favoritos. Os questionamentos que ele traz, o próprio senso de humor dele deixam as histórias do BPDP muito divertidas de ler, mas ele vai ser mais pra frente isso, né, lá nas histórias solo do BPDP. E aqui a gente tem, para finalizar, uma galeria de arte bem legal, com vários artistas que trabalham no Mignolaverse. O Kevin Nolan vai desenhar, o Matt Smith, ele tá até agora trabalhando no universo do Hellboy. Ele lançou há pouco tempo aquela história The Bones of Giants, que é um capa dura que saiu aí compilando, né, essa história, e ela é uma adaptação de um livro em prosa do Christopher Golden, que se passa faz parte da cronologia do Hellboy. Duncan Fegredo, ele faz várias histórias, principalmente aquelas 3 histórias que fazem parte do encadernado A Morte de Hellboy. David Johnson eu não lembro. Thierry Robin, B.C. Boyer. E aqui a galeria de capas das histórias originais, né? Então aqui a gente tem Os Lobos de Santo Agostinho, Cadáver e Botas de Ferro, Quase um Deus, que em inglês é Almost Colossus, e Quase um Deus 2. E aqui o especial de Natal, que é o Natal Subterrâneo, que saiu aqui, desenhado pelo Gary Gianni, que também eventualmente vai desenhar uma história do Hellboy. Aqui algumas propagandas da Mitos e finaliza esse volume. Bom, pessoal, esse foi o volume 3 do Hellboy e também o terceiro vídeo do Mignolaverse. Me diz aí se vocês gostaram desse formato, de olhar as histórias, de olhar o livro por cima, assim, em mais detalhes. E se não, eu volto para o formato anterior, que era só mostrar o livro aqui mesmo.
Mas, enfim, me diz aí nos comentários. Se você já leu essa história aqui, pode ter lido no Omnibus também, porque essas histórias estão inclusas lá naquela versão mais nova que a Mitos lançou aqui, que são os Omnibus. Então se você leu lá também, diz aí o que você achou, diz o que você achou do vídeo, o que você acha do Hellboy, o que você espera ver nos vídeos do Mignolaverse, pode falar o que você quiser aí. O que importa é interagir. Deixa um comentário aí que eu vou responder. Eu faço esses vídeos justamente para interagir com vocês aqui. Já me trouxe muitas coisas legais. Eu estou em vários grupos de WhatsApp que foram graças às interações que eu crio aqui nos vídeos. Então é para isso que eu faço e está dando certo. Valeu e até a próxima.